Estão todos vendo? Sim. Muito bem. Turma querida, boa noite. Meu nome é Thalita Hanna, professora de História. Estarei aqui com vocês. Teremos ao todo, aqui no Uma Hora para o Enem, teremos 15 aulas de História. E aí eu vou dar prioridade aos principais temas que caem no Enem, que é a prioridade de vocês. E vou procurar organizar de modo que as 2 últimas aulas sejam a revisão geral, né? Lá para novembro, vai ser, quer dizer, estão pensando em adiar para janeiro, né? Vamos ver como é que vai ser, mas nossas 2 últimas aulas ser de revisão geral, certo? Aproveitando para dizer também que meu papel aqui é fazer vocês entenderem os conteúdos. Se de alguma forma eu estiver falando de um jeito que vocês não entendam, vocês pedem, interrompem, professora, por favor, repita, professora, fala mais devagar, professora, não entendi isso, repete, por favor, lembrando que essas aulas serão gravadas e ficarão lá na página do Uma Hora para o Enem no YouTube. Então, para quem ainda não se inscreveu, se inscreve. É importante estarem aqui nessa aula ao vivo, né, remota, mas quiser dar uma revisada, olhar novamente, né, passou muito rápido, então dá uma olhada lá no YouTube e pode deixar lá o comentário. Professora, poderia aprofundar mais essa parte que você falou sobre isso e isso? E aí eu vou interagindo com vocês lá nos comentários do vídeo. Pode ser? Tudo certo aí? Tudo certo. Pronto, então vamos lá. Então, começar com a antiguidade, vocês receberam um material com Grécia e Roma. Inicialmente eu tinha pensado em abordar logo esses 2 conteúdos, de Grécia e Roma, mas são assuntos bem densos. E a forma como o Enem cobra os 2, é importante que a gente separe eles em 2 aulas, certo? Então, hoje ficaremos com a Grécia Antiga, né? Do Enem, vocês vão fazer a prova no final do ano, ou em janeiro. Da Antiguidade Clássica, da História, só é cobrado Grécia e Roma. E assuntos específicos que a gente vai entrar hoje. Não sei se vocês deram uma olhada, eu recomendei para vocês 2 páginas, né, para vocês darem uma lida nos conteúdos. Essas páginas foram a História do Mundo, né, e a Só História, certo? E para quem for mais de vídeos, tem a revisão, né, que os conteúdos históricos também são bem interessantes por lá. Ok? Tudo certo? Professora. Então, vamos continuar aqui com o nosso conteúdo. Só um instantinho. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Sim, professora. Tá certo. Então, vamos lá. Vamos continuar. Pessoal, a Grécia Antiga, ela está localizada no que se chama a parte peninsular da Europa, né? Então, nela está contidos, na verdade, três partes, né? A Grécia continental, que fica aqui, na parte mais superior, né, ao norte. A Grécia peninsular, que é essa partezinha aqui, né, mais próxima ao Mar Jônico, entre o Mar Jônico e o Mar Mediterrâneo. E a parte insular, que são essas ilhas aqui pequenininhas. A Grécia começou com a formação, né, de alguns povos, foram se juntando nessas regiões.
se vocês observaram, tem a chamada Grécia pré-homérica, né? A pré-homérica tem os cretenses, tem os micênicos, não precisa aprofundar nisso, não vai ser cobrado na prova. Mas só para vocês terem ideia aqui, a Grécia foi formada por pelo menos 4 povos diferentes. São eles os jônios, aqueus, eólios e dórios, sendo os dórios os povos considerados mais guerreiros. Inclusive, são eles que os espartanos tanto se orgulhavam de dizer, nós somos, né, os povos mais fortes, descendentes dos dórios e dos jônios. Então, esse aqui seria o mapa, né, da Grécia Antiga. Aqui foi mais ou menos o mapa mental que eu compartilhei com vocês, porque aqui estão as principais ideias. A Grécia, a forma como a gente estuda e a forma como ela é cobrada na prova do Enem, ela remete mais à Grécia clássica, né, a Grécia arcaica e a Grécia clássica. São esses 2 períodos mais abordados. Mas a história da Grécia tem pelo menos 2.000 anos. Né, e é importante salientar aqui para vocês, mais ou menos como eram os gregos antes de eles formarem a polis grega, as cidades-estados, porque quando a gente fala da Grécia, a Grécia é um país, mas cada cidade, ela tinha sua autonomia, ela tinha a independência, por isso eram chamadas de cidades-estado. Elas tinham algumas características comuns, mas, no geral, elas tinham algumas características diferenciadas. As cidades-estados que mais se destacaram foram Tebas, Esparta, Atenas e Corinto, sendo as mais mencionadas Atenas e Esparta, e a gente vai ver por quê. Mas antes de serem assim, na verdade, a Grécia era formada por comunidades agrícolas chamadas de genos. Essa transformação para cidades-estados só aconteceram porque essas comunidades agrícolas começaram a crescer demais, ali entre o período homérico e o período arcaico. Professora, por que se chama período homérico? Período homérico é o chamado período mais ou menos pré-histórico da Grécia. E esse período é chamado de homérico em homenagem à pessoa que conseguiu reunir, a partir dos relatos dos gregos, que eles recebiam, né, através de pai para filho, mais ou menos como era esse período das comunidades agrícolas. Foi Homero, né? Homero, ele reuniu esses relatos em 2 obras literárias que são conhecidas até hoje, que é a Ilíada e a Odisseia, sendo a Ilíada o período da Guerra de Troia, entre os gregos e troianos. E aí, para quem assistiu o filme que o professor de filosofia indicou, né, Troia, é mais ou menos aquele período ali, e a Odisseia é o retorno de Ulisses, que era um dos generais do exército, é o retorno dele para casa, na Grécia. Ele passa por várias atribulações. Homero, ele era um cara do período clássico da Grécia, ele acreditava muito na mitologia grega. Então, as obras dele têm a presença mitológica, né, tem a presença dos deuses gregos. Mas, mesmo diante da presença dos deuses gregos, Homero conseguiu colocar as características de como era a Grécia ainda no período chamado, né, o período antes do período arcaico, ali na divisão entre período homérico, arcaico e a chegada do período clássico. Como era que funcionava o exército grego, como era a mentalidade, como era a organização desses gênios. Então, tudo isso está nessas 2 obras, ok? Professora, oi. eu queria fazer uma pergunta à senhora. Pode perguntar. A história do cavalo de Troia aconteceu de verdade ou é mito? Esse período da Guerra de Troia, ele ainda é muito nebuloso, porque não tem nada escrito, e o que se sabe são algumas peças encontradas na arqueologia que retratam um pouco dessa guerra. Então,
na verdade, os historiadores ficam naquela dúvida se o que tem nessas peças arqueológicas é um relato real da guerra ou se é histórias que as pessoas foram ouvindo. Mas se tornou muito famosa essa história do cavalo de Troia, né? Fizeram um grande cavalo, entraram, né, soldados, e lá dentro acabaram com o exército. Mas ainda há dúvidas sobre a guerra e ainda há dúvidas sobre o cavalo de Troia. Então, por isso que as pesquisas continuam, os historiadores que trabalham com essa época, eles não param nunca, porque falta um relato escrito. Tem muito em objetos, mas falta a certeza de que realmente esses eventos aconteceram. Troia existia? Existia. A dúvida é, elas entraram em conflito e por quê? Certo? Tudo certo? Posso continuar? Sim. Tudo certo, Pronto. professora. Então, vamos lá. Então, essas comunidades agrícolas e autossuficientes, elas, né, passou-se, em média, 200 anos, elas cresceram bastante. E quando elas cresceram, já esse tipo de formação de sociedade já não era mais compatível. Foi aí que foram se formando as primeiras cidades-estados. E aí vocês precisam colocar isso na cabeça. As cidades gregas, elas tinham autonomia. Por isso elas eram chamadas de polis, né? Cidades. E essas cidades, elas são independentes, apesar de fazer parte de um lugar só, que é a Grécia. Cada uma tinha características próprias. Na aula de hoje, eu vou citar as duas principais, que geralmente são as cobradas na prova, que é Esparta e Atenas, só para vocês perceberem as diferenças dessas cidades. Esparta, ela foi uma cidade que ela foi formada não nos altos, nos montes gregos, ela foi formada mais na área de planície, então eles desenvolveram bastante a agricultura. Só que a Esparta, ela, desde o início, ela formulou um tipo de política e um tipo de hierarquia social e ela manteve até o final, ou seja, Esparta era uma cidade-estado militarizada. Então, toda a educação deles, toda a formação deles era voltada para a questão militar. Professora, Oi. tem um filme que se chama 300, que fala Sim. sobre os espartanos. Aquilo ali Isso. tem fontes históricas que comprovam? Aquele filme 300, que eu deixei para mencionar com vocês no final, mas eu vou mencionar agora. Aquele filme 300, ele é baseado numa série em quadrinhos, né? Então, ele tem, assim, tem muita computação gráfica, o rei Xerxes, ele é colocado como um deus e não como um humano, um persa, um rei persa que foi lutar pela conquista da Grécia. Um filme que se aproxima bastante das características dessa guerra, que foram as guerras médicas, ou guerra greco-pérsicas, que foi a tentativa dos persas de conquistar os gregos, é o filme 300 de Esparta. 300 de Esparta é um filme de 1964, ele não é cheio de efeitos especiais, mas ele segue a trajetória histórica mais real. Esse 300, que eu inclusive indiquei para vocês na postagem de hoje, lá no Instagram, ele é um filme mais para diverti-los. Inclusive, vocês podem fazer comparações, né? Mas ele é um filme mais para diversão, até porque ele é baseado em obras de quadrinhos, certo? Então, quando for assistir, prestar atenção. O rei Xerxes não era nenhum deus, era um rei comum que reuniu um exército gigantesco, até porque fazia parte da cultura dos persas dominar os outros povos. Ele reuniu um exército gigante para tentar conquistar a Grécia. Foram os espartanos os escolhidos para deter os persas. Isso é real. E era um exército bem menor do que o exército persa. Lutaram até o fim, morreram, já dei spoiler, morreram
Os persas dominaram uma parte da Grécia por um tempo, depois todas as cidades-estados se reuniram e conseguiram expulsar os persas, certo? Por quê? Como a gente estava falando dos espartanos, como eles tinham uma característica militar, a educação militar deles começava logo cedo. Aos 8 anos de idade, uma criança persa, a família entregava ela para o governo persa para que ela começasse a receber o treinamento militar. Aos 13 anos, ele já era jogado, né, na selva ou em um lugar inóspito para saber se iria sobreviver no exército. Então, assim, era orgulho para a família entregar essas crianças. As meninas recebiam treinamento até uma determinada idade e os meninos ficavam no exército espartano até os 35 anos de idade. Então, as mulheres recebiam treinamento também, mas a função principal delas era gerar futuros guerreiros. Professora, é verdade que os espartanos jogavam dentro de uma vala as crianças que nasciam com deficiência física? É verdade. Por quê? Segundo os espartanos, uma pessoa com deficiência física, ela não iria contribuir para o desenvolvimento da cidade-estado. Então, eles tomavam essa iniciativa totalmente, né, errônea, mas isso acontecia. Bom, na política espartana, funcionava diarquia e, em períodos de guerra, a tirania. Professor, o que é diarquia? Monarquia é o quê? Rei. Um único rei governa. Diarquia são 2 reis. 2 reis governam. Então, lá em Esparta, eles escolhiam 2 pessoas que representavam as 2 principais famílias das oligarquias locais. Então, eles escolhiam 2 pessoas, eram 2 reis que governavam. Em caso de guerra, como foi o caso das guerras médicas, os reis se retiravam e quem governava era um general. Era aí que entrava a tirania, certo? Então, quando os persas estavam chegando no território grego, os espartanos foram os escolhidos para tentar conter esse exército persa, até porque o exército espartano era o melhor exército por terra, certo? Essas foram as chamadas guerras médicas. Esparta tinha essas características. E Atenas? Qual era a característica de Atenas? Atenas era o oposto de Esparta, minha gente. Atenas, ela foi uma cidade-estado que ela se desenvolveu em altas montanhas, em altos montes, ali na região grega. Então, eles não puderam desenvolver muito a agricultura, porque o solo era cheio de pedra, era pedregoso. Então, Atenas, diferente de Esparta, desenvolveu um comércio marítimo. Ali, voltando o mapa, a Atenas, ela fazia o comércio aqui pelo Mar Egeu, né, o principal área, mas também foi conquistando outros territórios, como parte do Mar Mediterrâneo e parte do Mar Jônico, mas o principal comércio era no Mar Egeu. Então, Atenas, preste atenção nisso, ela tinha um contato com outras regiões. Atenas não era uma cidade-estado fechada. Esparta não mantinha contato com as outras regiões, evitava esses contatos. Então, Esparta era uma cidade-estado fechada e Atenas era uma cidade-estado mais aberta às outras regiões. Esparta mais fechada e Atenas mais aberta às outras regiões por causa do comércio marítimo. Professora, e o que é que Esparta fazia para sobreviver? Era uma sociedade agrícola. Eles produziam tudo o que necessitavam. Quando precisava de alguma coisa por fora, eles tentavam entrar em contato com outras regiões para comercializar com eles, certo? Mas produziam ali e tudo que eles produziam, eles consumiam. Então, Atenas era diferente. Atenas foi a cidade-estado que desenvolveu a democracia. Foi a primeira forma de democracia,
né, que serviu de exemplo para o nosso mundo ocidental, ok? Então, Atenas, ela teve, antes de chegar à democracia, a forma de governo que funcionava em Atenas era a tirania, e funcionava a partir da oligarquia. Atenas tinha uma oligarquia muito forte, porque dentro da sociedade ateniense, os eupátridas era a elite local. Então, eles que se achavam no direito de governar, baseado ainda naquelas comunidades de gênios, porque eram os principais gênios que tinham. Então, por geração, os eupátridas se achavam no direito de só eles fazerem parte da política. Só que à medida que Atenas começou a crescer, os outros povos lutavam para ter o direito de participar da política ateniense. Então, nesse sentido, foi que começou essa transformação e Atenas saiu da oligarquia, da tirania, e foi para a democracia. Lembrando que a democracia ateniense, ela não era uma democracia como nós conhecemos hoje. Na democracia ateniense, apenas a população de homens e nascidos em Atenas tinham direito à democracia. Que direito era esse? Direito de voto, o direito de ser votado, de ser político em Atenas, e o direito de participar das decisões políticas da cidade-estado, certo? Então, a democracia ateniense funcionava desse jeito. Mulheres, estrangeiros e escravos não tinham direito à democracia ateniense. Professora, tinha escravos em Atenas? Tinha. Antes de se tornar uma democracia, quando era o período da tirania, a oligarquia acabava transformando algumas pessoas em escravas, eram chamados os escravos por dívida. Então, era parte da população que trabalhava para as oligarquias locais e ficava devendo alguma coisa, ficava devendo alimentação, ficava devendo porque tinha pego ferramentas para trabalhar, então nunca conseguiam quitar suas dívidas, que eles nem sabiam quanto é que era. Então, assim, Atenas foi transformando parte da população em escravos por dívida. Depois da instauração da democracia, esses antigos escravos, eles continuaram, mas novos escravos eram proibidos. Então, Atenas tinha seus escravos, Esparta também tinha, só que os escravos espartanos eram prisioneiros de guerra, e em Atenas eram os a antiga população que tinha se tornado escravos por dívida. Então, em Atenas, a escravidão era por dívida, certo? Então, as características da democracia ateniense, aqui, as principais características da democracia ateniense é que nem todo mundo podia fazer parte dessa democracia, né? Mulheres, estrangeiros e escravos ficavam de fora dessa democracia. Ou seja, apenas 10% da população ateniense tinha direito de participação política. Uma coisa interessante que Atenas criou nesse período, e que vocês devem fixar, foi a ideia de ostracismo. O que é ostracismo? A palavra lembra o quê? Ostra, né? Essa foi uma condição criada em Atenas para punir aqueles que estivessem atentando contra a democracia. Fazendo o quê, professora? Fazendo algum ato de corrupção contra a democracia ateniense. Então, eles eram punidos, eles passavam pelas assembleias, as assembleias populares, as assembleias gerais em Atenas, lembrando que todo cidadão ateniense participava das assembleias. Todo cidadão era quem? Homens nascidos em Atenas a partir dos 18 anos de idade. Então, todos eles participavam das assembleias. E aí, quando uma pessoa era acusada de corrupção,
se passava entre todas essas pessoas uma ostra, e dentro dessa ostra o voto era colocado, certo? Ou então pegavam-se ostras pequenininhas e tentavam colocar as iniciais da pessoa, né, em cima do casquinho lá da ostra. Era assim que os votos eram contados. Se pela maioria que votou a pessoa fosse acusada de corrupção, ela passava 10 anos excluída da cidade-estado de Atenas. Ela era posta para fora da cidade-estado, ela não podia voltar à região em um prazo de 10 anos. Tudo certo? Tudo certo, professora. Tá, posso continuar? Tá tudo direitinho? Alguma dúvida? Vou continuar, certo? Então, quais são as principais características atenienses que a gente pode pontuar aqui? E aí eu estou batendo bastante na tecla da democracia ateniense, gente, porque é um quesito da Grécia Antiga que é muito cobrado no Enem. Eu coloquei algumas questões para vocês, se eu não me engano foram quatro questões, e eles batem bastante na tecla sobre a democracia ateniense, certo? Então, as principais características que a gente pode pontuar dessa democracia. Uma democracia direta. O que é que significa uma democracia direta? Significa que a população pode votar, pode escolher, pode opinar, certo? Através da democracia, teve grandes reformas políticas e sociais, ou seja, a transformação de uma tirania para a democracia, e também sociais, porque a participação da população. Lembrando que, na democracia ateniense, por mais que só 10% da população participasse dessa democracia, não tinha a ideia de que só participaria da democracia se fosse rico. Não. Qualquer pessoa de qualquer classe social, analfabeta ou não, participava. Porém, eram apenas os homens acima de 18 anos e nascidos em Atenas. Não esqueçam. Teve a igualdade perante a lei, que é a isonomia, teve a igualdade de acesso a cargos públicos, então todos esses considerados cidadãos, eles podiam fazer parte dos cargos, podiam participar dos cargos públicos em Atenas, e é interessante que participar de cargos públicos em Atenas era voluntário. A pessoa que se prontificava a fazer parte da administração da cidade-estado de Atenas era um trabalho voluntário, certo? Igualdade para falar nas assembleias, todos eram ouvidos, independente da classe social, e o direito de voto, certo? Essas são as principais características. E aí eu trouxe para vocês, alguns exercícios. Vou adiantar aqui. Trouxe para vocês alguns exercícios. Vamos ver hoje as respostas corretas, vamos fazer juntos. Espero que vocês tenham tentado fazer, né, sozinhos. Todas essas questões, elas foram do Enem, e é mais ou menos assim que elas vão aparecer nas provas para vocês. Só recordando também que prova de história é bastante texto, né? Não são provas difíceis, né? É bom que vocês não deixem passar nenhum assunto batido, né? Leiam os assuntos, as dicas que eu vou dando, mas também é uma prova que, se vocês não tiverem o hábito de ler, vocês vão ficar cansados rapidinho. É uma prova que pega mais pelo cansaço do que pelo conhecimento, certo? Então, vamos lá. Vamos à primeira questão. Foi do Enem 2019, bem recente. A soberania dos cidadãos dotados de plenos direitos era imprescindível para a existência da cidade-estado. Segundo os regimes políticos, a proporção desses cidadãos em relação à população total dos homens livres podia variar muito,
sendo bastante pequena nas aristocracias e oligarquias e maior nas democracias. Sempre, outra dica, vejam a fonte, de onde veio essa informação, né? Aqui. De onde partiu essa informação, né? Ciro Flammarion Cardoso, A Cidade-Estado Clássica. Porque se vocês tiverem dúvida aí, que isso é uma questão de Roma, isso é uma questão de Grécia, eu estou em dúvida. Aqui, a fonte, ela vai indicar para vocês de onde é essa questão. Certo? Eita, voltei mais. Então, vamos lá. Nas cidades-estado da Antiguidade Clássica, a proporção de cidadãos descrita no texto é explicada pela adoção do seguinte critério para participação política. Qual critério de participação política Atenas adotava? Atenas adotava, né, no período da soberania dos cidadãos. O controle da terra, a liberdade de culto, igualdade de gênero, a exclusão dos militares ou a exigência da alfabetização. Atenas exigia que a população fosse alfabetizada para fazer parte da cidadania? Não, né? Atenas excluía os militares do processo? Também não. Professora, Atenas tinha militares? Tinha, não como Esparta. O exército ateniense era um exército marítimo. Lembrando, Atenas desenvolveu o comércio marítimo. Então, a parte militar de Atenas também era marítima. Era um exército exemplar pelo mar, não por terra. Por terra eram péssimos. Lembrando outra coisa também, Atenas ela desenvolveu muito a educação. Então, quando a gente olha aquelas características da cultura grega, filosofia, matemática, desenvolvimento da história, as artes, né, o teatro, a dramaturgia, a literatura, tudo isso teve como berço a Grécia, certo? Professora, é a letra C igualdade de gênero? Não. Os gregos, eles não pensavam nessa ideia da participação. Os gregos não, os atenienses. Eles não pensavam nessa perspectiva da participação feminina na cidadania. Então, as mulheres atenienses, elas, na verdade, eram reclusas ao lar. A função delas era somente em casa e elas geralmente não podiam participar de eventos sociais. Quando as mulheres atenienses participavam de eventos sociais, esses eventos eram limitados a um pequeno espaço chamado gineceu. Eu não sei se vocês já viram na biologia os órgãos sexuais das plantas, né? Gineceu e androceu. Já é com base nessas características de Atenas, porque o espaço que as mulheres ficavam em eventos públicos era chamado gineceu, e o espaço dos homens era chamado de androceu, certo? Então, as mulheres atenienses, elas não tinham participação, portanto, Atenas não abordava sobre a questão da igualdade de gênero. Diferente de Esparta. Esparta, apesar de ser altamente militarizada, as mulheres espartanas, elas podiam opinar naqueles casos de guerra. Eu acho que aparece no filme 300, acho que é o 2, né? A esposa lá opinando que deve ter a retirada dos persas da região. As mulheres espartanas, elas realmente opinavam
nas questões políticas. A principal função delas era engravidar para dar futuros guerreiros, mas elas não eram excluídas das opiniões políticas. Em Esparta, em Atenas era, certo? Então, a letra C não está correta. Liberdade de culto. Atenas não vetava, não proibia a questão do culto, até porque era também uma cidade-estado politeísta. Né? E a cidade-estado Atenas, ela era uma homenagem à deusa Atena, certo? Então, eles não tinham essa questão de proibir, né, cultos religiosos, não tinha isso. Mas, uma das características para a soberania dos cidadãos dotados de plenos direitos, né, na formação da cidade-estado, na proporção dos cidadãos, era o controle da terra. Né? Teve que ter essa transformação dos aristocratas e das oligarquias, porque só eles participavam da política ateniense. Então, precisou ter essa transformação para que a democracia ela fosse mais ampla dentro de Atenas. Professora, outras cidades-estados, elas aderiram à democracia também. Corinto era bem próximo de Atenas, ela foi muito influenciada por Atenas também, certo? Dúvidas sobre essa questão de 2019 do Enem? Deixa eu ver se vocês colocaram alguma coisa no chat. De repente ficou alguma dúvida. Tem dúvida, pessoal? Beleza, foi 8 não. Pronto, vou continuar, tá? Vamos lá. A questão seguinte, Enem 2015, também sobre a Grécia. O que implica o sistema da polis? Polis são as cidades-estados, né? É uma extraordinária preeminência da palavra sobre todos os outros instrumentos do poder. A palavra constitui o debate contraditório, a discussão, a argumentação e a polêmica. Torna-se a regra do jogo intelectual, assim como do jogo político. As origens do pensamento grego, né? Na configuração política da democracia grega, em especial a ateniense, a ágora tinha por função. Professor, o que é ágora? Ágora eram as praças gregas, eram espaços abertos para as discussões filosóficas, políticas e sociais. Lá, qualquer pessoa estivesse passando, poderia parar para ouvir e opinar. Era lá que o filósofo Sócrates conseguia disseminar suas ideias, sua filosofia, e também instigar as outras pessoas ao pensamento filosófico. Era nas ágoras, certo? E ágora, inclusive, é o nome de um filme que eu vou deixar para indicar quando a gente estiver no assunto de Roma, certo? Então, as ágoras eram as praças públicas gregas, onde se era permitida a discussão política, social, filosófica, certo? Então, tem aqui, na configuração política da democracia grega, em especial a ateniense, a ágora tinha por função agregar os cidadãos em torno de reis que governavam em prol da cidade? Não. Até porque ele está falando aqui em especial a ateniense, e em Atenas não tinha rei. Onde era que tinha rei na Grécia? Em Esparta. 2 logo. Era uma diarquia. Então, a letra A está errada. Permitir aos homens livres o acesso às decisões do Estado, Estado com letra maiúscula significa governo, expostas por seus magistrados? Não.
A função da ágora não era a função de decisão, era a função da ágora, era uma praça pública, era discussão, discutir ideias, falar, né, sobre propostas diferentes, ter ideias, mas não de escolha. Constituir o lugar onde o corpo de cidadãos se reunia para deliberar sobre as questões da comunidade. Vamos ver as outras. Reunir os exércitos para decidir em assembleias fechadas os rumos a serem tomados em caso de guerra? Não, não era a função de uma praça pública, uma assembleia fechada. Congregar a comunidade para eleger representantes com direito a pronunciar-se em assembleias? Também não, certo? Não era espaço de eleição, mas era um espaço de discussão, de deliberação sobre as questões da comunidade, como um todo. Questões sociais, políticas, filosóficas, todos eles estavam presentes, poderiam estar presentes na ágora. Por isso, a segunda questão, a letra certa é a letra C. Ok? Continuar. A 3 foi do Enem de 2014. São 2 textos. Texto 1. Olhamos o homem alheio às atividades públicas, não como alguém que cuida apenas de seus próprios interesses, mas como um inútil. Nós, cidadãos atenienses, decidimos as questões públicas por nós mesmos, na crença de que não é o debate que é empecilho à ação, e sim o fato de não se estar esclarecido pelo debate antes de chegar a hora da ação. Esse é um texto de Tucídides, História da Guerra do Peloponeso. Texto 2. Um cidadão integral pode ser definido por nada mais, nada menos que pelo direito de administrar a justiça e exercer funções públicas. Algumas destas, todavia, são limitadas quanto ao tempo de exercício, de tal modo que não podem, de forma alguma, ser exercidas 2 vezes pela mesma pessoa, ou somente podem sê-lo depois de certos intervalos de tempo pré-fixados. É um texto de Aristóteles, né, a Política de Aristóteles. Comparando os textos 1 e 2, tanto para Tucídides, do século V a.C., quanto para Aristóteles, do século IV a.C., a cidadania era definida pelo... Uma questão sobre cidadania. Nesses 2 textos, a cidadania, como é que ela era definida? Através do prestígio social. A gente já viu na aula de hoje, nas leituras que vocês fizeram, que não era a categoria social que determinava a participação na cidadania, certo? Então, letra A não está certa. Pelo acúmulo de riquezas, também não. Não importava a sua categoria social, a sua classe social. Em Atenas, em algumas cidades e estados, a participação da cidadania não era através da riqueza. Os 2 textos abordam a cidadania como participação política, como local de nascimento, ou como grupo de parentesco. Grupo de parentesco era como existia antes, né? Nas oligarquias, né? Os eupátridas, eles funcionavam como grupo de parentesco. Então, a resposta correta é a letra C, pela participação política. A cidadania, na Grécia Antiga, principalmente em Atenas, era definida pela participação do cidadão ateniense na política, certo? O próximo, vamos lá, Enem 2019. Segundo Aristóteles, não sei se vocês já começaram a ver em filosofia, mas verão bastante, na cidade com o melhor conjunto de normas,
Essa questão foi uma questão de muita gente ficou em dúvida e muita gente errou. Vamos observar ela bem direitinho. Número 4. Segundo Aristóteles, na cidade com o melhor conjunto de normas e naquela dotada de homens absolutamente justos, os cidadãos não devem viver uma vida de trabalho trivial ou de negócios. Esses tipos de vida são desprezíveis e incompatíveis com as qualidades morais. Olha o que ele diz. Os cidadãos não devem viver uma vida de trabalho trivial ou de negócios. Trabalho trivial, trabalhar, trabalho braçal. Esses tipos de vida são desprezíveis e incompatíveis com as qualidades morais. Tampouco devem ser agricultores ou aspirantes à cidadania, pois o lazer é indispensável ao desenvolvimento das qualidades morais e à prática das atividades políticas. Grécia, a vida cotidiana na cidade-estado. Esse trecho, ele foi retirado da obra de Aristóteles chamada Política. E esse trecho permite compreender que a cidadania possui uma dimensão histórica que deve ser criticada. Segundo Aristóteles, ela deve ser criticada, pois é condenável que os políticos de qualquer época fiquem entregues à ociosidade, enquanto o resto dos cidadãos tem de trabalhar. Para nós, essa seria a resposta correta, não é? Para Aristóteles, não. Aristóteles deixou bem claro que aqueles considerados cidadãos, eles devem ter ociosidade. O que é isso? Ficar sem fazer tantas coisas, não prestar trabalhos braçais, porque precisa do tempo de refletir, precisa da reflexão, precisa pensar para poder agir. Então, Aristóteles, ele apoia que essas pessoas ligadas à política, elas precisam da ociosidade, elas precisam ficar sem fazer tanta coisa. Por isso, essa não é correta, essa seria correta no nosso pensamento atual. Para o pensamento de Aristóteles na Grécia Antiga, não, certo? Letra B. Era entendida como uma dignidade própria. Cidadania era entendida como uma dignidade própria dos grupos sociais superiores, fruto de uma concepção política profundamente hierarquizada da sociedade. Guardem essa. A cidadania estava vinculada na Grécia Antiga a uma percepção política democrática, que levava todos os habitantes da polis a participarem da vida cívica. O que é que está errado nessa daqui? Levava todos os habitantes da polis a participarem da vida cívica, que foi que a gente viu hoje. Só participava da cidadania ateniense aqueles que fossem homens acima de 18 anos e nascidos em Atenas. Em alguns casos, tinha que ser de pai e mãe ateniense, porque se o pai e a mãe fossem estrangeiros, esse cidadão nascido em Atenas também não tinha direito à cidadania. Então, eram regras bem restritas. Por isso, a letra C, ela não está correta, porque ela diz que todos os habitantes da polis, todos os habitantes da cidade-estado tinham esse direito, e não tinham. A gente viu que mulheres, estrangeiros e escravos estavam de fora. Letra D. Tinha profundas conexões com a justiça, razão pela qual o tempo livre dos cidadãos deveria ser dedicado às atividades vinculadas aos tribunais. Nem todo mundo que fazia parte da cidadania ateniense tinha esse tempo livre. Esse tempo livre era destinado a uma minoria que fazia parte dos maiores processos políticos, como Aristóteles estava defendendo. Vivida pelos atenienses era, de fato,
a cidadania vivida pelos atenienses era, de fato, restrita àqueles que se dedicavam à política e que tinham tempo para resolver os problemas da cidade. Não era restrita a eles. Mas, segundo Aristóteles, eles deveriam ter certos privilégios do que os demais. Por isso, nessa questão que eu fiz, esse quesito que eu fiz questão que ficasse por último, o correto é a letra B. Para Aristóteles, a cidadania era entendida como uma dignidade própria dos grupos sociais superiores, fruto de uma concepção política profundamente hierarquizada da sociedade. Essa pegou, não pegou? Aham. A correta é a letra B. Eu pensei que era A. E eu também. Acredita, em 2009, a maioria dos estudantes marcaram a letra A, porque não prestaram atenção nesse quesito. O que a questão quer é como Aristóteles aborda nesse texto que é citado na obra, né, um pequeno trecho da obra Política, e não como deveria ser. Se fosse como deveria ser, a letra A estaria correta, porque é a partir da nossa concepção atual. Mas como ele defendia, é a letra B, de bola. Eu vou deixar essas respostas quando o Carol postar o vídeo. Aí vai ter nos comentários, né? Ela coloca lá na descrição do vídeo as alternativas corretas, certo? Bom, tem dica de filme para o final de semana de vocês. Eu trouxe aqui alguns filmes que estão disponíveis, 2 estão disponíveis na Netflix. Professora, eu não tenho Netflix, nem conheço ninguém que tenha. Tem um filme que está no YouTube, para quem puder dar uma olhada, é interessante. O primeiro filme que eu vou indicar para vocês é o chamado Jasão e os Argonautas. É um filme de 1963. Ele é baseado no mito, né, em um mito grego que conta a história de Jasão, que após retornar de uma viagem, né, para casa, 20 anos viajando, ele encontra um mágico velo de ouro, que é a única forma de conquistar o trono. Então, ele vai liderar uma equipe. Na equipe dele tem, por exemplo, o semideus Hércules, e essa equipe é para conquistar o artefato, só que eles têm que lutar com vários deuses, com vários aspectos mitológicos da Guerra Antiga para conquistar, mitológicos da Grécia Antiga, para conquistar o artefato e chegar ao poder, certo? Esse filme, por ser de 1963, não tem grandes efeitos especiais, mas é um filme muito interessante porque, nessa época, como não existia a questão a questão dos efeitos especiais e tudo, eles tinham que usar a capacidade né, artística deles para mostrar os gigantes, né, toda a questão mitológica do filme. Então, eu particularmente acho muito interessante como eles usaram da inteligência para trazer aquelas imagens para a gente. Tem gente que não gosta, mas se eu fosse vocês, eu dava uma conferida, porque é muito interessante. O segundo filme que eu trouxe para vocês é mais recente, é de 2007, que é 300, que é baseado justamente nas guerras médicas ou na guerra greco-persa, que foi a tentativa dos persas de invadir a Grécia. Esse filme, como eu falei para vocês no início da aula, ele tem muito, como ele é baseado em quadrinhos, ele tem um aspecto cinematográfico mais ligado aos quadrinhos. E tem muita arte gráfica, né? Até os atores estão modificados graficamente. Mas é interessante para vocês compararem ali o que pode ser considerado histórico e o que pode ser considerado apenas
entretenimento, certo? Então, vocês fazem essa comparação. Eu, particularmente, prefiro o filme Os 300 de Esparta, mas é um filme que, infelizmente, não está disponível em nenhuma plataforma. Não está disponível na Netflix, nem na Amazon, nem no YouTube, está disponível em lugar nenhum. Eu tinha o DVD, né, na época que se usava o aparelho de DVD, eu tinha o DVD, né, hoje em dia, perdeu, o filme está perdido. E o outro filme que eu indiquei para vocês, lá no que está lá no Instagram, foi A Odisseia. A Odisseia é o filme que é baseado na obra de Homero, né? Tem Ilíada, que é a Guerra de Troia, e a Odisseia, que é o retorno de Ulisses para casa. Ulisses é um dos generais da Guerra de Troia. Só que esse retorno de Ulisses, além de vocês perceberem como era a vestimenta da época, né, mais ou menos, como, é um filme do famoso diretor Coppola, e ele traz aspectos históricos, mas ele também traz os aspectos mitológicos da Grécia. Ô, professora, por que foi que a gente não viu a parte da mitologia grega aqui hoje? Primeiro que ela não é cobrada na prova do Enem. E segundo, que até no curso de história a gente nem vê a mitologia, a gente tem que ler por fora, por pura curiosidade, que a mitologia grega é considerada um ramo das ciências religiosas, né? Tem uma disciplina, uma disciplina acadêmica sobre isso, tem um curso acadêmico que é a questão do ensino das religiosidades. Então, pega a mitologia grega, romana, nórdica e das sociedades africanas, e eles estudam de tudo, certo? Isso. Então, os filmes que eu iria indicar para vocês é isso. Eita, que deu! Eu tentei programar a aula de vocês para durar 1 hora. E deu certinho, mas eu quero também a participação de vocês, né? Alguma dúvida, peraí, deixa eu tirar a apresentação aqui para a gente se olhar. Aqui. Se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem incluir alguma coisa, acrescentar alguma coisa que não foi dita hoje, mas vocês acham bastante interessante, esse é o momento. Fiquem à vontade. Se quiserem falar no chat, eu vou falar no áudio, né, desde que não seja todo mundo de uma vez. Fiquem à vontade, esse é o momento. Entenderam o conteúdo de hoje? Nós focamos bastante na questão da democracia, porque ela é a mais cobrada no Enem. Eles não vão cobrar que vocês tenham em mente como era o nome dos povos, né? Como foi a formação dos gêneros, mas que vocês tenham em mente que eram cidades-estados, eram independentes, apesar de fazer parte de um país, cada cidade tinha sua própria característica. Elas tinham coisas comuns, como a questão da religiosidade, que era politeísta, e a adoção das artes, né, da filosofia e etc. O berço da cultura grega que nós conhecemos hoje é Atenas, mas ela foi se espalhando por toda a Grécia. E a Grécia, ela tem uma história de pelo menos 2.000 anos. No final do período grego, eles foram dominados pela população chamada pela Macedônia, né? Alexandre o Grande, tem um filme também. Ele dominou, ele foi aluno de Aristóteles, ele gostava muito da Grécia, e no final já, depois da Grécia passar por tantas guerras, pelas guerras médicas, depois pela Guerra do Peloponeso, foi a guerra entre eles, sim, as cidades-estados lutaram entre si, elas ficaram muito fragilizadas, e aí Alexandre o Grande dominou,
E foi através dessa dominação que a cultura grega pôde ser conhecida por toda a parte ocidental. Por isso que ela é tão influente para nós, que fazemos parte do Ocidente, né, no globo fazemos parte do Ocidente, e por isso que ela é estudada até hoje. Por isso que ela é importante, por isso que nós estudamos. Ela aparece nas provas do Enem. Não esqueçam, principalmente a questão da democracia. Doutora, Obrigada. Oi. falando sobre Alexandre, o Grande, Sim, ele mostra os exemplos no país que ele deixou o nome das suas cidades, Alexandria. isso. Alexandre, ele era um conquistador, ele foi o mais jovem conquistador, porque com 21 anos ele tinha conquistado vastos territórios, mas ele respeitava muito os lugares que ele conquistava. Ele conquistou a Grécia, tinha um grande sentimento pela Grécia, ele aprendeu a amar a Grécia porque o tutor dele, o professor dele, durante a vida dele foi Aristóteles, sim, aquele Aristóteles que a gente viu da última questão. Então, ele tinha um grande amor pela Grécia, ele dominou a Grécia, mas ele exaltou a cultura grega e levou por outras regiões. Ele também conquistou os persas, aqueles que provocaram as guerras médicas, que está no filme 300. Ele também conquistou os persas, casou com uma princesa persa, mas morreu muito jovem, né, aos 24 anos. Tá passando o carro da pamonha aqui, vocês não se assustem. Que mais? Eu quero uma pamonha, professora, compre pra mim. Olha, tem pamonha de queijo, pamonha de vários sabores, todo dia. Eu estou atrás desse cara, até hoje não achei. Não entendi, Ricardo? Eu estou atrás desse cara até hoje e não achei. Tu não acha? Ele passa aqui Que é muito boa a pamonha dele. todo dia, os vizinhos vão, compram pamonha. Eu ainda não comi a pamonha, mas dizem que é boa. Passa todo dia, passa até no sábado. O que mais? Sobre a Grécia, tá tudo tranquilo? Aqui também, depois é. Larissa, obrigada, gostou bastante da aula. Solange perguntando, é Alexandre o Grande, o tirano. Sim, ele era visto, né, por onde ele saía conquistando, provocando guerra, tudo, ele era visto como um grande tirano, realmente. Mas, historicamente, ele contribuiu muito na questão cultural. Alguns historiadores dizem que se não fosse Alexandre o Grande, essa história da cultura grega, a filosofia e tudo mais, ela já estaria esquecida, não teria chegado até nós. O professor de filosofia não iria abordar a filosofia grega, né? Ela iria abordar a filosofia futura. Mas Alexandre, ele contribuiu muito na questão cultural, né, dos gregos e de outras regiões. Era considerado um tirano porque ele realmente provocava guerra e conquistava, e ele queria dominar. Morreu muito novo, morreu com 24 anos, mas deixou aí esse registro. Daniele, expliquei direitinho, que bom. A função é explicar de modo que vocês entendam. Se não estiverem entendendo, vocês, professora, dá uma pausa, vai mais devagar. Kaique, quer falar alguma coisa? Eita, alguém tem Netflix para me emprestar? Olha, a dica que eu dou é, Netflix está muito cara, né? Está mais de R$ 30. Quem tiver aí um amigo que possa rachar, né, oferecer a senha, é muito bom. Agora, a Amazon é mais barata, hein? A Amazon está por R$ 9,90 aí, tem também muitos filmes. A maioria das dicas que a gente dá está na Netflix, mas outras que vão aparecer vão estar lá na Amazon, hein? A Amazon aí um pouquinho mais barato. E tem YouTube, né? YouTube,
Sim, o filme que eu indiquei para vocês, a Odisseia, ele está no YouTube. Professora, ele está estranho no YouTube, porque tem uma tela assim meio roxa e o filme está no meio. Por quê? Essa é a forma de burlar a pessoa, de burlar que a pessoa que publicou seja, ela receba alguma punição do YouTube por pirataria. Então, o que o pessoal faz? O pessoal faz um fundo diferente e coloca o filme no meio, porque aí burla, né, aqueles que denunciarem por pirataria, ou até o próprio YouTube. Então, o filme é dublado, para quem tem problemas aí, com legenda, que a professora de inglês já deve ter dado a dica, filmes legendados é melhor, para já ir pegando o jeito, mas aí o filme é dublado e ele está centralizado, né, a tela está um pouquinho menor, mas dá para assistir, minha gente, vale a pena. Aproveitem aí o final de semana para relaxar, relaxando e aprendendo. Certo? Tudo tranquilo? Vamos encerrar a aula de hoje. Direitos autorais. Caio, os direitos autorais. Pega no pé, né? Isso, Larissa. Pega no pé. Pois, gente, foi um prazer estar com vocês hoje. Estava ansiosa para dar a aula a vocês. Lembrando que no conteúdo disponibilizado também estava com o assunto de Roma, mas, assim, iria ser coisa demais para a gente ver hoje, Grécia e Roma, até porque o assunto de Roma é maior do que o assunto sobre a Grécia. Então, a Grécia fica para a nossa próxima aula, que será daqui a 15 dias, certo? Então, boa noite, meus queridos. Tenham um ótimo final de semana. Um beijo. Qualquer coisa, lembrando que a professora Carol vai disponibilizar no YouTube. Qualquer dúvida, deixem lá nos comentários. Professora, gostei da aula. Professora, deveria falar mais sobre isso aqui. Professora, coloquem lá nos comentários que eu vou participando junto com vocês. Certo? Tá certo. Tchau, professora. Tchau, abração. Boa noite.